Bom, na última aula a gente viu o período pré-homérico, que é a formação da Grécia Antiga, quando aqueles 4 povos chegam na Grécia, né? Os aqueus, os eólios, os jônios e os dórios. E aí a gente viu também o período homérico, que é onde ocorre a Guerra de Troia, né? Que é o período da história da Grécia Antiga que é narrado por Homero, nas obras da Ilíada e da Odisseia. Então, tudo que a gente sabe sobre a Grécia Antiga desse período é graças a Homero, que ele conta essa história. Na aula de hoje, a gente vai ver o terceiro período, que é o período arcaico, que é a formação das cidades-estados, e o início do período clássico. Por que é o início do período clássico? No período clássico, nós temos o auge de 2 cidades-estados diferentes, que é Esparta e Atenas. E aí, como o conteúdo ficaria muito extenso para uma aula de 40 minutos, eu separei o período clássico. A gente vai ver metade do período clássico hoje e a outra metade do período clássico semana que vem, finalizando também com um período helenístico, que é o fim da história da Grécia Antiga. Tá bom? Vamos seguir então. Período arcaico. Arcaico lembra o quê? Velho, né? Antigo, ultrapassado, que ficou lá atrás, né? Ou não? O arcaico para vocês tem outra conotação. Basicamente, arcaico, deixa eu só beber. A gente utiliza a palavra arcaico porque começa agora a parte da história clássica da Grécia Antiga. Só que esse é o período mais antigo dessa parte clássica, né? Por isso que a gente chama de período arcaico, que vai do século VIII ao século V a.C. Então, mais ou menos de 800 a 500 anos antes de Cristo, né? Que é marcado pela destruição das cidades que haviam sido criadas pelos aqueus, pelos eólios, pelos jônios, pelos dórios, então Micenas, Ilha de Creta. Então, as outras cidades que são criadas naquele período, elas vão ser destruídas no período arcaico, né? E a gente vai ter a extinção, então, das antigas monarquias em decorrência de uma invasão dos dórios. Os dórios eram um dos povos indo-europeus que invadiram o território da Grécia Antiga e que eram hábeis guerreiros, militares, né? Então participavam belicamente muito né? Nesse contexto social da Grécia Antiga. Então os gregos criaram novas cidades-estados, que eram governadas por assembleias de aristocratas, chamado de polis, né? Então a cidade-estado grega, ela nasce do surgimento, né, da junção das novas cidades-estados gregas, tá? Então, o que vai ser a polis grega? Por volta do século VIII a.C., né, o crescimento demográfico dos gênos, né, aquelas pequenas comunidades que eram lideradas por um aristocrata, né, deu origem a outra forma de organização social, que ela vai ser conhecida como cidade-estado, ou que os gregos chamavam de polis. O que era uma cidade-estado? O que era uma polis, né? Polis, ela é explicada muito basicamente por causa da condição territorial da Grécia, né? Condição geográfica da Grécia Antiga naquele período, né? Como o território ele fazia com que as cidades surgissem muito isoladas uma das outras, né? Essas cidades acabavam se tornando uma cidade-estado. O que isso significa? Cada uma dessas cidades gregas, elas nascem com uma certa independência entre si, uma certa autonomia. Por isso que são chamadas de cidade-estado. É uma cidade que compõe a Grécia, então são várias cidades que pertencem à Grécia, mas cada uma dessas cidades tem autonomia, tem independência, né? Então a gente vai ter algumas características próprias desse território, tá bom? Antes da gente seguir, o mapa da Grécia Antiga, como vocês já conhecem muito bem, né? É um dos países que está banhado pelo mar Mediterrâneo. E a Grécia, né, no contexto de todos os 5 períodos da sua história, ela vai atingir outros territórios que estão além do território grego aqui continental, né? Então, a gente tem, da cor rosa assinalado aqui, a Grécia chamada Grécia continental. Mas também a Grécia vai atingir outros lugares, como o oeste asiático, que está aqui de verde, né? Uma parte da Península Itálica, que é a Itália, que está aqui de amarelo, tá bom? E a Grécia ao sul, né? Que é a ilha de Creta, né? Então, aí, marcado pela cor marrom. Então, todas essas terras aí, que estão coloridas no mapa, elas vão se tornar o auge, né, não vou chamar de Império Grego, porque eles não formaram um grande império, mas sim uma civilização grega, né, porque eles vão migrar e criar outras cidades-estados dentro daquele contexto. São 2 cidades-estados mais famosas, né, Esparta, né, aqui ao sul da Península do Peloponeso, né, e Atenas, que vai estar um pouquinho mais aqui ao norte aqui também. Atenas e Esparta são as 2 cidades-estados mais importantes dentro desse contexto histórico, mas não foram as únicas criadas, tá bom, galera? Então, todas essas cidadezinhas que vocês estão vendo com o nome aqui, seja em caixa alta ou uma caixa menor, são cidades criadas dentro desse contexto das cidades-estados, tá bom? Então, mais as 2 que vão se destacar é Esparta e Atenas, tá bom? Seguindo, então,
O que era a polis grega? A polis grega era, então, essas cidades, estados que eram independentes entre si. Aí eu faço muito a comparativo com os Estados Unidos da América. Para quem não sabe, os Estados Unidos é composto por 54 a 53 estados, né? E apesar de fazerem parte de um mesmo país, os estados nos Estados Unidos da América são independentes um ao outro, né? Eles são autônomos. Por isso que algumas leis que são obrigatórias no estado, elas não são seguidas no estado vizinho, às vezes, né? Então, às vezes, no estado lá nos Estados Unidos tem a pena de morte e no estado vizinho não tem a pena de morte. Assim, mais ou menos, é a cidade-estado da Grécia Antiga, né? Cada uma dessas cidades que vão nascer isoladas, né, vão ter uma certa autonomia política, né? Porém, elas vão ter algumas coisas em comum entre elas, como está aqui no texto. Ó. Elas vão ter a língua e a religião. A língua e a religião, que eram elementos culturais, eram comum a todas elas. Então, eles falavam o mesmo idioma, né? E professavam a mesma religião, né? Como é que era a religião grega? Alguém sabe me dizer? João, como é que era a religião grega, João? Eles eram politeístas. Não, pera. Então, é isso mesmo. Politeístas? É, politeísta, isso mesmo. É. Acreditavam em vários deuses. Isso mesmo. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar da mitologia grega, né? Sobre Zeus, Atena, Minerva, Nero, não. Desculpa, Nero é o imperador romano. Mas todo mundo já ouviu falar de alguma atividade da mitologia grega, né? Então, sobre a teogonia, né? Sobre a história da mitologia grega nesse sentido. Então, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. E cada uma dessas cidades-estado vão fazer homenagem a um deus específico, tá bom? A gente vai ver hoje o caso de Atenas e na próxima aula a gente vai ver o caso de Esparta, tá bom? Então, apesar de terem a língua e a religião em comum, essas cidades-estados elas vão adotar leis, moedas e sistemas de imposto e de governo diferente, tá bom? Então, eles tinham um sistema político diferente de governo, né? Leis diferentes, moedas diferentes. O que eles tinham em comum? Religião e o idioma, tá bom? Eles vão também ter seus próprios exércitos e poderiam entrar em guerra umas com as outras ou estabelecer alianças entre si. Essa parte é importante porque vão acontecer conflitos internos na Grécia. As guerras médicas, a guerra do Peloponeso, são conflitos envolvendo uma cidade-estado contra a outra. Em um certo momento, eles vão enfrentar os persas, né? Ou enfrentar os troianos, mas em certo momento eles vão se enfrentar dentro da Grécia Antiga. Com qual objetivo? De buscando a hegemonia na Grécia Antiga, né? Qual a cidade-estado que seria a mais importante. Então, dentre as polis gregas, algumas se destacaram pelo prestígio e liderança junto às demais. É o caso de Esparta, Atenas, Corinto e Mileto. E aqui nessa imagem está até mais ou menos um filósofo representando Atenas, que é o berço filosófico do conhecimento, da sabedoria na Grécia Antiga, contra um soldado espartano, né? Que basicamente foi pela sua característica militar que Esparta ficou conhecida dentro daquele contexto histórico. Então, isso era uma polis grega, tá bom? Era uma cidade-estado, né? Polis é a mesma coisa que cidade-estado, tá bom? Eram as cidades gregas que eram independentes umas das outras, mas juntas formavam a Grécia Antiga. E aí esse conectivo polis, né, esse termo polis, ele ficou perpetuado na nossa história, que hoje o nome de várias cidades no Brasil e no mundo tem, aliás, no mundo, só que no idioma próprio deles, né, vão ter essa palavrinha polis. Como, por exemplo, onde fica lá a CBF, Teresópolis, né? Pirinópolis, Anápolis, Florianópolis, tudo que é polis. Tem várias cidades no Brasil que é polis, eu não estou lembrando agora. Antes eu tinha uma lista enorme com esses nomes que é polis. Mas aí vocês vão vendo que a palavrinha polis ficou perpetuada até no nosso vocabulário, né? Que é o nome de várias cidades no Brasil e no mundo, só que com a tradução diferente de um país para o outro, tá bom? Bom, apesar dessas 4 cidades-estados terem as que mais se destacaram, nós vamos ter diversas cidades-estados na Grécia Antiga daquele período, mas 2 serão destaques, Esparta e Atenas. E o auge de Esparta e Atenas, a gente começa a estudar um período novo, o período clássico. Então, vamos fazer a divisão aqui para a gente não confundir. Antes de começar o período clássico, o que foi o período arcaico? Surgimento da polis grega, surgimento das cidades-estados, tá bom? É o surgimento, é o surgir, tá bom? O auge delas, aí a gente chama de período clássico, tá bom? Diz uma andorinha, para vocês prestarem atenção nisso, que vai cair na prova, tá? Então, período arcaico, período de formação das cidades-estados gregas, tá bom? Formação. O auge, a gente fala que é período clássico, tá bom? Porque no período clássico, que vai durar mais ou menos
no máximo 200 anos, tá bom? Vai do século V ao século IV a.C., é marcada, então, pela consolidação das cidades-estados e o auge da cultura grega. Quando a gente fala de cultura grega, a gente está falando de escultura, arquitetura, literatura, teatro e afins, tá bom? Em Atenas, o que vai ficar marcado em Atenas, né? A Assembleia da Polis foi aberta aos plebeus, então a gente vai ter o início, o chamado nascimento da democracia ateniense. E os espartanos vão ficar conhecidos, então, pela hegemonia, pela potência militar que eles eram, né? E a disputa pela hegemonia com os atenienses da Grécia Antiga, né? Eles eram hábeis guerreiros, né? Vão se juntar na guerra contra os persas, mas depois vão lutar entre si. A guerra dos espartanos contra os persas, inclusive, virou um filme que até que é legal de assistir, tá bom? Todo ano eu cito ele. O 1 é legal, o 2 eu não assisti, não. Eu só vi o começo e não terminei de assistir. Que é o filme 300. Não sei se vocês já assistiram, né? Que tem até o Rodrigo Santoro lá, com o Rei Xerxes e tal. Tem o Leônidas lá, diz Esparta e dá um pisão lá no cara lá e tal. Então, o filme 300 representa muito bem um dos conflitos entre os gregos, no caso os espartanos, contra os persas na história da Grécia Antiga, tá bom? Mas a gente esquenta não. Vou discutir um pouquinho depois melhor esses conflitos. Então, representando essas duas cidades-estados, nós temos, de um lado, a Acrópole, né, onde ficavam o desenvolvimento então, da filosofia, do conhecimento na Grécia Antiga, né, hoje são ruínas, né, e do lado direito nós temos os soldados espartanos, né, soldados espartanos que eram conhecidos como hábeis guerreiros, tá bom? Bom, vamos lá então. Como eu falei para vocês, a aula se estenderia muito se eu fosse falar de todas as duas principais cidades-estados. Então, no período clássico, que é o auge dessas duas cidades, Esparta e Atenas, na aula de hoje a gente vai falar apenas de Atenas. E na semana que vem a gente fala sobre os espartanos, então, dentro do contexto histórico. Bom, a cidade-estado de Atenas ou a polis Atenas, né? Vocês podem utilizar os dois termos, cidade-estado ou polis, tá bom? A Atenas ela vai ser fundada pelos jônios, na planície da Ática, próximo ao mar Egeu, que a gente vai ver o mapa já, de onde surgiu Atenas, né? Atenas era uma das principais polis, então, desse mundo grego antigo, né? Ela vai ser o berço do desenvolvimento cultural, a gente diz assim, da Grécia Antiga, né? Ela vai ser inicialmente governada por uma elite de grandes proprietários de terra. A polis, então, ateniense, vai se desenvolver uma forma de governo que permitia a participação de todos aqueles que eram considerados cidadãos. E aí eu quero que vocês prestem atenção nesse ponto, tá bom? Quando a gente fala de democracia ateniense, a gente fala da participação daquelas pessoas que eram consideradas cidadãs para os atenienses. Nem todas as pessoas eram consideradas cidadãos na Grécia Antiga, principalmente em Atenas. Não são todo mundo que é considerado cidadão. A gente vai ver quais são os critérios para ser considerado cidadão daqui a pouco, tá bom? Bom, isso vai acontecer a partir do século VI a.C., né, que é quando Solon, legislador e membro da aristocracia ateniense, vai realizar reformas nas leis da cidade de Atenas, tá bom? Entre outras questões, então, Solon ele vai abolir a escravidão por dívida, né? Então ninguém poderia ser levado à condição de escravo por causa dessa questão da escravidão por dívida. Ele vai criar também a eclésia, que é chamada Assembleia Popular. O que era a Assembleia Popular? A eclésia era onde os membros da comunidade ateniense participavam das decisões políticas, né? Então, onde eles debatiam, né, as leis, os costumes, as normas em Atenas, né? E aí, entre a eclésia, nós tínhamos a bule, tá bom? A bule o que era? Era formada por um conselho de 400 cidadãos, então, de toda a população de ateniense, que eram considerados cidadãos, se pegava 400, né? E eles ficavam encarregados de preparar as leis que a eclésia discutiria e votaria. Então, em vez de todo mundo dar pitaco na criação de uma lei, você primeiro pega 400 pessoas para criar a lei e aí manda essa lei para a eclésia discutir, que era a Assembleia Popular, onde as pessoas discutiriam, então, essas leis em Atenas. Querendo ou não, isso já é o protótipo de democracia, por isso que a gente chama de democracia ateniense. Não é a mesma democracia que nós temos no Brasil hoje em dia, tá bom? Perguntinha do Paes. Se cair bem assim, a democracia ateniense é as bases da atual democracia brasileira. Certo ou errado? Vocês vão marcar errado, tá bom? Não é as mesmas bases, tá bom? A democracia ateniense é uma coisa, hoje a democracia brasileira é uma outra coisa. Agora, se cair bem assim, a democracia ateniense
vai dar origem à democracia brasileira. Aí vocês podem marcar certo, tá bom? Da origem, sim. Se é a mesma coisa, não. Até porque hoje em dia a nossa democracia é representativa, tem umas outras questões políticas. Bom, então onde é que vem o nome, então, Atenas? Atenas é em homenagem à deusa grega Atena, que está aqui do lado esquerdo de vocês, tá bom? Atena, a deusa Atena, conhecida como Minerva, né, pelos romanos, é a divindade da sabedoria, inteligência, do senso de justiça e das artes. Então, repetindo, é a deusa grega da sabedoria, inteligência, senso de justiça e das artes. Ela é, na mitologia grega, ela é filha de Zeus, um dos principais deuses da mitologia grega. Era a protetora dos heróis, arquitetos, tecelões, poetas e também os filósofos, tá bom? Então, por isso que na escultura aqui, nas imagens que representam Atena, nós temos sempre uma coruja, né, que é o símbolo do conhecimento, até os dias atuais, né? O símbolo da filosofia mesmo é uma coruja, né, que sempre vai remeter a esse conhecimento assim mais filosófico, vamos dizer assim, tá bom? Então, Atenas vem por causa da deusa grega Atena, né? Como era a deusa da inteligência. E aí, em Atenas, que surge a filosofia, então uma coisa conecta-se à outra, tá bom? Bom, aqui vai ter um mapa agora, e a gente vê que Atenas surge bem aqui, no centro aqui da Grécia continental, tá bom? Fica conectada ao mar também, então é uma cidade litorânea também. Atenas, até hoje, é a capital da Grécia, tá bom? 2004, vocês eram novinhos, eu nem tinha nascido ainda. 2004, vocês já tinham nascido em 2004? Eu já. Sim. Já? Eu já. Todo mundo? Eu ainda tá, não. Beleza. Tá bom. Eu já. Quem tinha nascido era bem novinho, quem não tinha nascido, não tinha nascido, né? 2004 nós tivemos as Olimpíadas em Atenas, né? Que eu assisti, inclusive. E quem não sabe, os Jogos Olímpicos nasceram na Grécia Antiga, né? Hoje a gente chama os Jogos Olímpicos de Jogos Olímpicos da Era Moderna, né? Que hoje em dia já é um formato diferente dos Jogos Olímpicos que eram disputados lá na Grécia Antiga. E Atenas sempre foi essa cidade, esse marco assim na Grécia Antiga, né? Acabou ganhando por muito tempo o título de cidade-estado mais importante, hegemônica na Grécia Antiga. Então, por muito tempo, era a capital da Grécia no contexto. E hoje, atualmente, ela é a capital da Grécia Antiga. Então, hoje tem muitas ruínas, né? A gente fala que a cidade de Atenas, a capital da Grécia, é uma grande ruína a céu aberto. Então, tudo que é ruína lá é centro histórico de visitação. É patrimônio cultural da humanidade. Assim como Brasília também é. Brasília, que o avião, as Açores, o Norte Eixo, é patrimônio cultural da humanidade também. Por isso que se você vai fazer qualquer obra em Brasília, você precisa de uma série de autorizações, do IFAM, dos órgãos do governo, por causa desse título que a gente tem da Unesco, né? Assim como Atenas, na Grécia, também tem esse mesmo título, tá? Seguindo, então, a fundação da democracia. Clístenes, né? Ele vai governar Atenas depois dos tiranos. Eu pulei essa parte da história porque ela é longa e ela é um pouco desnecessária e a aula ia ficar mais longa ainda, tá bom? Clístenes ele vai chegar, então, ao poder na Grécia Antiga e vai ser um dos líderes que vai reagir contra a tirania, que foi um tipo de governo em Atenas que, como o próprio nome diz, os governos eram tirânicos, eram autoritários, né? Então, Clístenes ele assume o governo de Atenas e vai realizar diversas reformas que instituíram a democracia. Ele vai eliminar, então, a divisão que nós tínhamos na sociedade ateniense, que era baseado na riqueza das pessoas, né, no salário, no quanto que elas tinham de dinheiro, e vai estabelecer a igualdade de todos os cidadãos perante a lei. Repara que sempre eu estou falando cidadãos, porque nem todo mundo na Grécia Antiga é cidadão, e a gente vai ver já já, tá? Também vai aumentar o número dos integrantes da Bule de 400 para 500 pessoas, né? E ele vai criar uma lei que, para qualquer cidadão que ameaçasse a democracia, poderia ser punido com o ostracismo. O que era o ostracismo? A pessoa era exilada por 10 anos. E o que é o exílio? Você era expulso de Atenas por 10 anos. Você tinha que viver em Esparta, em outra cidade-estado, por 10 anos. E 10 anos depois você poderia retornar a Atenas, tá bom? Na democracia ateniense, só eram considerados cidadãos, prestem atenção nessa parte, na democracia ateniense só eram considerados cidadãos os homens livres maiores de 18 anos. Então, primeiro, só é cidadão quem é homem, sexo masculino, maiores de 18 anos, tá bom? E filhos de mãe e pai ateniense. Ou seja, ele tem que ser uma pessoa legítima ateniense. O pai e a mãe tem que ser ateniense, ele tem que ser homem maior de 18 anos. Quem é que a gente está excluindo, então, da categoria de cidadão? Mulheres, escravos, estrangeiros, homens cujo pai ou mãe não fossem atenienses. Todas essas pessoas não eram consideradas cidadãs. Só era cidadão homens maiores de 18 anos, cujo pai e mãe fossem atenienses. Então, logo, metecos, que são os estrangeiros. Oi? E se o pai fosse ateniense e a mãe não?
Também não era considerado Se o pai fosse cidadão. ateniense e a mãe não, o que ele seria? Isso. Ele não era considerado, sim, não é considerado cidadão. Ele é considerado ateniense, mas ele não é considerado cidadão. O que isso quer dizer? Ele não poderia participar das decisões políticas das cidades, tá bom? Logo, os estrangeiros, escravos, mulheres e crianças, e aqui não está escrito os homens, mas os homens que o pai ou a mãe não fossem atenienses também faziam parte desse grupo que era excluído do título de cidadão, tá bom? Ou seja, era a maior parte da população de Atenas naquele período, né? Olha o gráfico aí na tela de vocês, né? Fazendo as contas rapidinho, nós temos cerca de 355 mil atenienses, né? 300, eu acho que é 355 mil a população de Atenas no século V a.C., né? Desses 355 mil, apenas 40 mil pessoas eram consideradas cidadãos. Então, a maior parte da população ateniense não era considerada cidadão. E aí a gente está englobando mulheres e crianças. Oi. Se, tipo, o senhor falou que mesmo que ele não era considerado cidadão e fosse filho de um ateniense, ele era ateniense, né? Aí, tipo, se ele casasse com uma mulher que era ateniense também, tivesse um filho, e ele completasse 18 anos, o filho dele era considerado cidadão Aí o filho também. dele, sim. Aí o filho é considerado cidadão. Porque aí o pai é ateniense, a mãe é ateniense e o filho é. Os avós, no caso, né? Os avós é que um deles não seriam atenienses, né? Aí o pai poderia... Aí acontecia isso mesmo, Larissa. Acontecia às vezes do pai não ser cidadão, o pai ter, tipo, 40 anos, né? Não ser considerado cidadão. E o filho, a partir dos 18 anos, ser considerado cidadão. Acontecia muito isso em Atenas naquele período, tá? Agora eu quero que vocês prestem atenção para a quantidade de estrangeiros que nós tínhamos em Atenas. 135 mil. Por que acontecia isso? Tem muitos estrangeiros em Atenas. Muitos dos estrangeiros eram os comerciantes daquele período, então que vendiam coisas para os atenienses. Os atenienses eram muito ricos, né? Então tinham dinheiro para comprar coisas. Então muito estrangeiro ia até Atenas para vender coisas, tá bom? E a população de escravos, que também já era numerosa, 60 mil escravos dentro daquele período, tá? Finalizando, então, a gente tem que tratar a diferença de homens e mulheres em Atenas, né, na Grécia Antiga, que vai ser um tratamento diferente do que é em Esparta, né? Para quem assistiu o filme 300, a mulher espartana, ela era valorizada, bem valorizada, na verdade, né? Já a mulher em Atenas não era valorizada, né? Em Atenas e na maioria das cidades-estados gregas, né, guerras, jogos atléticos e política eram atividades masculinas. Guerras, jogos atléticos e política eram atividades masculinas. Os homens, então, ocupavam, né, os campos de batalha, a ágora e os ginásios, que eram os locais, tanto de guerra como jogos atléticos e a política, né? Participavam também de reuniões públicas e de assembleias para debater ou votar assuntos que afetavam a vida da cidade. Então, logo, tudo que envolvia política, tudo que envolvia força militar, né, no caso, e jogos atléticos, né, atletismo, né, lançamento de dardo, de disco, isso eram atividades masculinas. O que sobrava para as mulheres? As mulheres eram basicamente o que a gente chama de dona de casa, né? Eram mantidas em casa, segregadas do convívio social. Não participavam das festas e nem dos cultos públicos, religiosos públicos, né? Embora houvesse algumas cerimônias dedicadas ou abertas a elas, né? Mesmo depois de casadas, as mulheres não conquistavam autonomia. Aquela ideia, né, de que a mulher era uma posse do pai e a partir do momento que ela casa, ela é uma posse do marido, né? Então a tutela sai do pai para o marido. Então, querendo ou não, a sociedade ateniense era muito o que a gente chama de machista, né? Então, era uma sociedade voltada para o público masculino, os homens é que faziam tudo, ficava relegada às mulheres o trabalho doméstico. Só que isso não é algo só de Atenas, né? A gente vai ver no contexto histórico, vocês viram no ensino fundamental, vão rever no ensino médio, que ao longo do contexto histórico, é isso que acontece em várias sociedades, em vários séculos, até chegar ao século XX, basicamente, né? É finalzinho do século XX, início do século XXI, que a mulher conquista essa autonomia que ela possui hoje em dia, né? Hoje em dia as mulheres não são mais só donas de casa, né? A tarefa, inclusive de casa, é uma tarefa que já está sendo ressignificada, né? É um papel que cabe às duas pessoas, ao homem e à mulher que habitam aquela residência. Não somente um trabalho feminino dentro desse contexto, tá bom? Então, período clássico, só para vocês saberem que acabou mesmo. Período clássico é o auge dessas duas cidades-estados, Atenas e Esparta. Para não ficar extenso, hoje a gente fala sobre Atenas. Semana que vem a gente vai falar sobre Esparta. Tudo bem?